a conferência de abertura do Encontro Nacional da Rede Escola. Convidamos a coordenadora desta mesa, a senhora coordenadora da Secretaria Técnica e Executiva da Rede Escola, Márcia Fausto, acompanhada da conferencista doutora em Ciência Política e pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos, da Fundação Oswaldo Cruz, Sônia Maria Fleury Teixeira. Por gentileza. Com a palavra, a senhora Márcia Fausto. Bom, eu abro esta conferência apresentando aqui a minha querida professora Sônia Fleury. Eu, formada no curso básico da Escola Nacional de Saúde Pública, né, um curso básico em saúde pública, e que tive o prazer e a honra de ter a professora Sônia Fleury como uma das minhas formadoras, né, e que continua nos formando ao longo de todo esse tempo, de toda a nossa trajetória, não mais como aluna do curso básico, mas como trabalhadora do SUS, né, que sou. Eu acho que dispensa a apresentação da professora Fleury, mas eu não poderia deixar de mencionar toda a trajetória dela de luta pela democratização e pela inclusão social, a luta pela o enfrentamento das desigualdades, das iniquidades em saúde, e toda a trajetória que a Sônia tem, desde o movimento sanitário, né, Sônia? A gente pode lembrar lá de Montes Claros, é muito tempo, mas não só nisso, e toda a atuação dela no SEBS, na Abrasco, durante a Constituinte, e hoje, aí à frente do Dicionário das Favelas, né, um projeto belíssimo e que expressa exatamente o sentido desse nosso encontro, que é de pensar a saúde. Aliás, isso já foi tema de um livro, né, Sônia? Saúde e a Democracia. Então, esse é o tema do nosso tema central do nosso encontro, saúde e democracia, e como que nós podemos enfrentar os desafios para reduzir, não, mas diminuir também não é a palavra, mas enfrentar mesmo as iniquidades em saúde e fortalecer o nosso sistema único de saúde no seu sentido de um sistema universal, público, que quer, né, ofertar saúde no sentido integral, da integralidade, da participação social. Então, nessas minhas poucas palavras, eu passo aqui a Sônia Fleury. Vamos ouvi-la nessa nossa conferência de abertura. E, Sônia, muito obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada, Márcia. Eu agradeço. Vou falar de pé, que eu gosto de falar em pé e ver as pessoas. Eu agradeço muito esse amável convite, a forma com que a Márcia me apresentou. Quero dar parabéns, na sua pessoa, a todos que construíram essa rede. Eu tenho um livro chamado Gestão de Redes, que eu sei o tanto que não é fácil construir e manter uma rede, né, especialmente em conjunturas muito adversas que foram enfrentadas. Eu estava me lembrando aqui que, no interior de onde eu vim, aos 15 anos, a gente participava do baile de debutante, né? E era um momento de transição, né? Um ritual de iniciação, passados assim, os principais, os inícios da puberdade, e já pensar no futuro. Então, acho que esse é um momento de reflexão sobre a puberdade dessa rede, como ela enfrentou as crises, mas também eu espero que esse seminário seja para pensar o futuro,
né, para onde vamos, e acho que, por isso, retomar esse tema de saúde e democracia. Eu vou pegar uns papéis aqui, gente, um minutinho. Esse aparato que eles põem agora novo é muito bom, mas a gente não tem onde pôr os papéis, então não adianta muito, né? Então, acho melhor voltar ao tradicional mesmo, né? Então, quando me convidaram, e depois pensando em vir aqui, eu fiquei pensando, bom, eu acho que não sou a pessoa mais apropriada, preciso mais aprender sobre essa rede, sobre o que está se fazendo nessa área, embora eu me considere como uma identidade de professora militante nessa área, e formei, acho que gerações e gerações, nas várias áreas que eu trabalhei, seja desde a psicologia social, depois passando pela sociologia, depois ciência política, sanitarismo e tudo isso, né? Mas para mim é muito importante retomar a discussão de saúde e democracia, e eu pensei pela possibilidade da gente refletir junto sobre a complexidade do momento atual para a democracia e para a saúde, consequentemente, né? Como nós construímos na nossa história esse lema saúde e democracia, né, e como nós podemos atualizá-lo. É um pouco essa a questão, né? Como que, depois de tantos anos de luta e construção democrática, nós ainda temos um país extremamente desigual, né? Então, a tarefa é democratizar a democracia, fazer com que a democracia chegue para todo mundo. E acho que é isso que nos coloca diante desse desafio de repensar o que é hoje a estratégia para concretizar essa nossa esperança, né, numa sociedade democrática com a saúde de qualidade universalizada. E, quando nós construímos, eu vou falar um pouco de dois momentos, eu vou falar um pouco do momento da construção desse lema e depois um pouco de atualização dele no momento atual, os desafios que nós estamos enfrentando, né? E esse momento de construção era um momento de fortes esperanças, e eu acho que ser o momento de pensar qual é a esperança que nós temos hoje na democracia. Ou nós já nos acomodamos suficientemente para achar que essa sociedade vai ser desigual sempre, a gente vai trabalhando pelas margens, reformando um pouquinho, ou o que seja. Então, eu acho que essa é a questão. Qual é a nossa esperança hoje? Se nós, construtores dessa institucionalidade, não transmitirmos esperança, como a população vai acreditar na democracia e na possibilidade de mudança? Então, acho que essa reflexão muito forte sobre a ideia da esperança. E, na época, até o Arouca chamava tudo de Projeto Andrômeda, porque andava lá nas nuvens, né, na galáxia, mas com os pés no chão. Não é a ideia de um otimismo, é diferente otimismo e esperança. O otimismo não vê a situação real e os problemas. E a esperança não. Ela vê essa situação real, mas ela quer mudar essa situação. Então, por isso que é importante retomar a esperança no sentido da grande contribuição que nós temos do Paulo Freire, de transformar um verbo em esperançar, no sentido de ação concreta, né, de que nós precisamos ter um projeto de nação, um projeto democrático, um projeto inclusivo, um projeto de sociedade justa, mas que isso implica necessariamente a ter uma estratégia de ação coletiva. Como nós vamos chegar lá? E não só tratar sem uma construção social e coletiva de uma ação transformadora. Então, nesse primeiro ponto, que eu vou ver se eu não me alongo nele, porque, apesar de morar 4 décadas no Rio de Janeiro, eu sou mineira e adoro contar casos, então, se eu entrar pela parte dos casos, eu não saio, né? Então, eu vou contar um pouco assim a história que eu vivi, né? Vou falar um pouco da história da construção desse lema saúde, democracia, democracia e saúde,
e realmente não é uma história de historiadora, é uma história de militante, né, que participou da construção, tanto do ponto de vista teórico como prático e político, desse projeto, né? E, embora seja uma história singular, ela é articulada a um processo coletivo que o país estava vivendo. Embora vocês sejam professores e deem aula disso, eu vou contar como eu vivi, né? Espero não ser pleonástico nessa história, né? Meu primeiro contato com a saúde coletiva ele foi através do Instituto de Medicina Social, onde eu fui fazer algumas disciplinas. Não fiz o curso todo, porque eles não davam diploma para quem não era médico, mestre em medicina, na época se proibia isso, então, só depois que as coisas mudaram. E, depois, um outro momento fundamental na minha formação foi a participação, durante anos, no SEBS, que continua até hoje, né, como sebiana, e, depois, na Fiocruz, na ENSP, no programa PESES, que foi ligado também ao programa PEB, né? Ou seja, eu participei em diferentes momentos, como profissional, como militante, como construção teórica também da construção desse projeto político institucional, da reforma sanitária e da construção do SUS. Eu queria chamar a atenção para a importância dos anos 70, porque a gente tem que comparar um pouco, quando surge isso, da diferença de 2023, né, os anos 70 e 80. Os anos 70... eles foram fundamentais para a construção desse projeto, que começa como um projeto de revisão do conhecimento, incluindo categorias como a determinação social do processo saúde e doença, a organização social da prática médica, a crítica à medicina preventiva, que vinha de diferentes autores, do Aroca, Cecília Donângelo e outros, a própria prática da medicina comunitária, em Paulina e tudo mais, que orientavam um projeto de renovação. Isso eu acho que é muito importante a gente pensar isso, para pensar com que conceitos novos nós estamos tratando hoje. Porque eu acho que um projeto ele implica também na questão epistemológica. Você construir uma nova forma de conceber aquela realidade e a possibilidade de mudá-la. E, talvez, eu não sinto a mesma força que teve, naquele momento, uma construção de uma nova visão, da medicina, da prática médica, da questão da saúde, da determinação. Algumas questões estão sendo incorporadas, como a determinação comercial da saúde, que antes não entrava, isso é importante, mas talvez eu convido a gente a refletir, em cada um dos espaços que nós estamos, com que instrumentos conceituais nós estamos trabalhando. São os mesmos de 40 anos atrás, ou eles incorporam uma visão que seja mais correspondente à complexidade da situação atual. Nesse processo, a Organização Pan-Americana de Saúde teve uma importância muito grande nos anos 70, através de figuras como Juan César Garcia, Maria Isabel Rodrigues, na difusão de uma outra nova concepção, que era a incorporação das ciências sociais na área de saúde. Não pensar mais a saúde como exclusivamente prática médica, mas introduzir, mesmo que introdução, de uma forma disciplinar, que se refletiu depois, várias vezes, era história em saúde, economia em saúde, sociologia em saúde, enfim, eram todas disciplinares, e acho que custou muito a se ter um conteúdo que não fosse disciplinar, e que isso foi um avanço posterior. E o Juan César investiu muito na América Latina, nessa difusão das ciências sociais e saúde, e aqui no Brasil foi o Instituto de Medicina Social, com o Ézio Cordeiro, Asa Cristina Laurel, com o Ancho Schmilko, que foram centros importantes na formação de inúmeros quadros depois, que produziram política e, teoricamente, no projeto da reforma sanitária. Eu tive a possibilidade de participar da segunda reunião de Cuenca, foram 2 reuniões em Cuenca, que estão registradas, pelo Everardo, e que foram momentos importantíssimos, porque não era uma coisa só do Brasil, era alguma coisa da América Latina, a repensar. E eu acho que isso é muito importante, da gente retomar esse curso latino-americano. Ou seja, a ALAMES foi fundada numa reunião em Ouro Preto. Nós tivemos esse momento em que nós nos articulamos na América Latina, e que eu acho que é fundamental ouvir você falando da importância de ter essa reunião, e acho que o Brasil não pode ser pensado sozinho,
nós temos muito que ouvir os nossos irmãos latino-americanos, que têm experiências tão sofridas, mas tão criativas quanto nós também, e unir forças para isso, né? E, do ponto de vista institucional, eu acho que a ENSP também, desses anos 70 e 80, extremamente importante, né? A incorporação, o acolhimento de 2 programas, que era o programa PESES, que era das Ciências Sociais em Saúde, e o programa PEP, que era da Epidemiologia, né? O contexto era diferente, né? Porque nós estávamos em plena ditadura, mas era uma ditadura de militares desenvolvimentistas. Hoje, quando nós temos um governo conservador, é para desmontar as políticas, não é para montar. Então, é uma outra situação completamente diferente. E era nesse interstício, nessa contradição de ter um autoritarismo militar, uma ditadura, perseguindo a nós todos, né, vários dos companheiros, tendo que fugir, fazer, enfim, né, todas essas questões, mas, ao mesmo tempo, querendo o nosso conhecimento para transformar a realidade. E aí eu acho que eu tenho sempre falado agora, nos vários espaços, de quanto certas intelectuais social-democratas foram importantes, porque nós não podíamos estar à frente, como comunista que éramos, ou os que não eram comunistas, mas pessoas de esquerda, dos programas frontalmente durante a ditadura. Então, tem pessoas como o Hernani Braga, na ENSP, né? O doutor Hernani Braga, o doutor Pelúcio, na FINEP, o Isaac Kertenetsky, no IBGE, que eu chamo de social-democratas, né? Que eram pessoas que nos acolheram para propiciar essa transformação. Sem eles, teria sido muito mais difícil que a gente pudesse ter espaço institucional para transformar as diferentes instituições. E acho que o PESES foi, então, um espaço crucial, e também, nesse momento, a criação de instituições pela sociedade civil, não só do lado institucional, né, que teve essa difusão. Já nessa época, voltando ainda ao institucional, nós tínhamos a descentralização dos cursos, que até nós estávamos comentando ali antes com o Arlindo, que, nesse momento, nos anos 74, a ENSP já descentraliza os cursos. Havia essa preocupação de nacionalizar aquilo que estava acontecendo em alguns espaços. Por exemplo, no próprio PESES, o Francisco Campos coordenava ali toda a parte de recursos humanos, que na época se chamava recursos humanos e tal, e articulou uma rede de vários centros formadores nessa área de saúde. Então, essa ideia, eu acho que são assim preliminares, né, sementes do que depois vem a ser toda essa formação e essa consolidação de rede. Mas a ideia de estar em rede, de articular com o Sebastião Loureiro, na Bahia, com o Chico Campos, em Belo Horizonte, com o Márcio Almeida, no Paraná, sempre esteve, né, nessa história. Não era de não ficar isolado e buscar uma articulação dentro das condições que se propiciava. Nesse sentido, o SEBS e a Abrasco foram instrumentos fundamentais, né, da construção de um projeto comum, da articulação e da difusão para jovens estudantes que estavam se apropriando desses conhecimentos, e aí a figura do Davizinho é extremamente importante por ter sacado a importância da comunicação e da transmissão de informações, criando uma revista, Saúde em Debate, que chegava lá, enfim, né, nos custava a chegar, mas chegava, e as pessoas discutiam os artigos, e se conformou aí um campo da saúde coletiva, com a articulação nacional. Da mesma forma, logo em seguida, vem a Abrasco, né, que é também, desde o início, uma articulação de toda a produção científica, era pós-graduação no início, na minha gestão lá com o Sebastião, nós brigamos para acabar esse negócio de pós-graduação, que tinha que ser de saúde coletiva e tirar o pós-graduação. É uma instituição mais corporativa que o SEBS é movimentista, até hoje com os seus núcleos, a defesa que a Abrasco fez da institucionalização do campo da saúde coletiva dentro dos vários arenas, né, institucionais, como o CAP, CNPq e tal, foi fundamental, assim como também tinha um caráter de
a articulação da construção do conhecimento, que foi através, por exemplo, do primeiro congresso da Abrasco, que foi na gestão e com a sugestão, né, do Sebastião Loureiro, que nós fizemos esse primeiro congresso, e que hoje é esse sucesso total de encontro de inúmeras pessoas apresentando milhares de trabalhos, mostra a pujança desse campo. Depois disso, a gente vai para a Conferência Nacional de Saúde, né, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é um momento de construção de um acordo político entre os diferentes atores, né, excluído o setor privado, que decidiu não participar da 8ª Conferência, né, se ausentou, mas os outros diferentes atores participam ali, constroem e solidificam num relatório um projeto, né? Esse projeto vinha de bastante tempo de construção. E aí vem outra característica que eu acho importante. Qual é o projeto nosso atual e como ele está sendo construído, né? Como é que nós o materializamos em propostas concretas, que sejam propostas estratégicas, não programas, trabalhos, não, mas propostas estratégicas da direção política que nós queremos conduzir. Isso aconteceu já em 78, né, quando foi proposto o SUS, como materialização dessa luta da reforma sanitária. E essa proposta do SUS ela surge de 3 professores do Instituto de Medicina Social, mas ela passa a ser um projeto político na hora que ela é incorporada pelo SEBS como uma bandeira política e levada na plenário de saúde, como é que chama? Simpósio de Saúde da Câmara, foi 78, quer dizer, em 88, esse texto, até eu tenho um artigo falando sobre isso, em 88, esse texto entra quase que integralmente na Constituição. Ou seja, 10 anos antes, o movimento tinha uma estratégia política. Nós queremos concretizar isso com esta orientação, com essa institucionalização, que é um sistema universal, descentralizado, participativo, de saúde, quase que integral o texto. Eu comparo nesse livro Saúde e Democracia os 2 textos e, na verdade, caíram poucas coisas. Por exemplo, saúde do trabalhador, que a indústria vetou, e a questão dos medicamentos, controle de medicamentos, que as multinacionais vetaram. E aí nós não tivemos força suficiente para levar adiante. Mas as outras coisas entraram e foi, até hoje, um grande impacto para a sociedade, né? Mas a situação de construção do SUS, ela não se resolve pela institucionalização legal. Eu sempre tenho discutido isso do instituinte, do instituído, porque, se você não tiver uma força instituinte, o que está instituído pode ficar lá como letra morta, estava na Constituição. Mas o Collor, por exemplo, não aceitou a participação e a descentralização dos recursos, né, que estava prevista na Constituição, mas ele não aceitou isso na Lei Orgânica da Saúde. Então, nós temos uma singularidade na área de saúde, que temos 2 leis orgânicas, né, a de 80 e depois, com o impeachment, a 81-42, que recupera essa ideia da participação e da descentralização que ele tinha vetado. Então, não sei se vocês já perceberam isso, mas é uma singularidade importante que expressa isso. Quer dizer, o governo era contra o que estava na Constituição. E a força do movimento é que levou isso adiante. Por isso eu falo da força instituinte, porque, naquela época, a bandeira era assim, a ousadia de cumprir a lei, né? Porque a lei não estava sendo cumprida. Então, a gente levantou essa bandeira de ser ousado, né, para cumprir a lei e fazer com que ela se concretizasse na segunda lei orgânica, né? E havia muita pressão contrária, porque nós entramos num período em que os governos, já numa perspectiva de austeridade, de neoliberalismo, grande influência das instituições internacionais, que propunham que o sistema fosse focalizado, e não universalizado. Que universalizado, os sistemas de proteção social universalizados na América Latina só beneficiavam a classe média, os grupos corporativos, mas não os pobres. E essa tensão entre universalização e
e focalização foi muito forte nos anos 90, extremamente forte. E eu acho que a experiência que nós temos do SUS é maravilhosa, porque conseguiu desfazer essa suposta oposição, né, com os programas de atenção primária de saúde, né, e de agentes comunitários de saúde. Ou seja, realmente a universalização não estava chegando nas pessoas, mas eu não precisava, para focalizar, se opor à universalização e criar um sistema só focalizado para pobres. O que foi feito foi focalizar dentro de uma universalização. Eu acho que essa experiência é das mais ricas que já foi feita na história desse país, de enfrentar uma construção, né, política de oposição entre uma coisa e outra, e ela ser absorvida, né, como é que em 1922 se falava da antropofagia. Eu acho que o SUS realiza aí, né, o projeto antropofágico, né, capaz de engolir aquilo que estava sendo colocado como oposição ao próprio SUS dentro do seu interior para fortalecer o SUS. Eu acho que essas experiências precisam ser pensadas e repensadas, porque elas indicam possibilidades táticas e estratégias importantes, né? Mas, no entanto, ainda assim, nós continuamos, mesmo com a atenção primária estendida, mesmo com esses anos todos mostrando a melhoria das condições de saúde materno-infantil e tudo isso, continuamos com inúmeros problemas, né? E esses problemas são... eu trabalhei um texto que eu chamei do contradireito à saúde. O que é o contradireito à saúde? A materialização, a expressão material dele, que é a peregrinação. É o sujeito chegar no sistema universal que deveria acolhê-lo ou acolhê-la, né, e dizer, olha, aqui não tem ortopedista, aqui não tem, e a pessoa tem que sair, ela, doente, sem recurso, procurando de uma unidade a outra. Né? E eu ainda ouço os depoimentos das pessoas falando da humilhação. E isso é interessante, porque a pessoa, quando se sente humilhada, é porque ela sabe que ela tem o direito, ou seja, ela incorporou a noção do direito, mas que lhe é denegado. Né? Então, ela é humilhada pelo serviço público. Como podemos acabar com a humilhação? Qual é a nossa estratégia para acabar com isso? Porque isso é o que a população fala, né, que se sentiu humilhada diante de um setor público que a trata de uma forma como se fosse uma denegação do direito. Você não tem esse direito aqui, pelo menos, isso não vai se realizar. Né? Então, eu acho que essa é uma tarefa fundamental de todos os servidores da área de saúde. É claro que nós temos restrições materiais e objetivas, mas como é que a gente lida com isso? É mandando o cara embora, sair procurar por si mesmo? Ou nós vamos tentar acolher da forma que for possível, discutir o que está acontecendo, levá-lo para uma outra instância que seja um pouquinho melhor e possível? Quer dizer, a ideia de acolher, né, e de construir junto com o usuário uma percepção do sistema, das dificuldades, mas também dos direitos, eu acho que ela é fundante da ideia da universalização, senão nós continuamos num patamar de denegação mesmo do contradireito à saúde. Eu acho que a expansão das escolas de saúde pública, que eu vi aqui tão ricamente mostrado, e que eu acho que agora, pelo que me disseram, também está indo para os municípios, é um grande avanço, né, na perspectiva de construir recursos importantes para a área de saúde. Né? Eu fiz uma pesquisa que virou um livro chamado Democracia, Poder Local, Inovação, mais ou menos isso, não sei qual é a ordem das coisas, mas é um livrão assim, que analisamos os secretários municipais de saúde, o seu perfil e a sua gestão do Brasil inteiro, os que responderam, mas era bastante significativo, em 96 e depois, uma década depois, em 2006. E depois comparamos esse processo de centralização, o quanto ele permitiu inovação, renovação do poder local, e a gente identificou, né, que havia muitas mudanças no perfil, havia muito mais mulheres, havia muito mais negros, havia muito mais não médicos como secretários, né, havia uma construção muito interessante do ponto de vista do perfil,
inclusive sendo um espaço de ascensão e mobilidade social muito grande a área de saúde, para vários grupos da população. Mas o que chama a atenção é quando a gente vai olhar a inovação, e vai ver quais eram os mais inovadores e os menos inovadores. Isso tudo está lá, não dá tempo de explicar, mas era bem legal essa construção metodológica. E aí, quando a gente vai olhar quais as variáveis que explicariam melhor, ou seja, do ponto de vista da correlação, que se correlacionavam melhor com a inovação, e encontramos que os cursos que as pessoas fizeram para a gestão, planejamento, enfim, vários outros cursos que eles fizeram, era a variável explicativa número 1 da capacidade de inovação, mais do que o partido político. Eu acho que isso, para quem é uma coisa maravilhosa, né? Saber o quanto que a educação pode ser transformadora. Educação para o SUS, educação para ser gestor do SUS. E isso está lá documentado, com os números, com tudo isso, né? Agora, havia outros dados que eram bastante difíceis, porque nós colocamos a inovação em... Quanto tempo que eu já falei? Só para eu poder saber se eu falo isso ou se eu pulo isso. 20 minutos, então está dentro. Então, a gente separou a inovação em 3 dimensões. Inovação social, que era a capacidade do gestor e da sua gestão de implementar o conselho, prestar conta, parará, tudo mais, tudo que havia da relação com a sociedade. A inovação gerencial e a inovação assistencial, que eram os programas assistenciais. E a gente encontrava, em 96, 3 curvas muito diferentes, sendo que a curva da inovação social era quase uma curva normal, né? Havia muitos que estavam ali no meio, e poucos que não inovavam nada ou que inovavam demais. Também estavam... Já a inovação gerencial era muito... assim, ela era um pico só, poucos faziam muito, o resto não fazia mesmo, e a inovação assistencial era muito ruim. Ou seja, os programas assistenciais não chegavam na ponta ainda. Mas isso era o início da descentralização, de todo o processo de construção, se deu muita ênfase a criar conselho, o fundo e tudo mais, né? Os programas. Tudo. E depois, com aquele incentivo aos programas e tudo mais, uma década depois, nós encontramos que a gente pensou, bom, se a descentralização está indo bem, nós vamos encontrar as 3 curvas muito mais próximas umas da outra. E, na verdade, o que nós encontramos é que elas tinham se aproximado, mas por razões distintas. Quer dizer, houve muito incentivo para os programas assistenciais, as tais caixinhas e tudo mais que o governo incentivava, e começou a se implementar isso em nível nacional. Os programas chegaram até a ponta, e a inovação social estacionou, não se criou mais nada de relação Estado-sociedade do que não estava lá no princípio previsto, e a inovação gerencial evoluiu. Então, as curvas se aproximaram porque a gestão piorou, e a atenção melhorou, e a outra estagnou. Então, eu acho que esses dados são muito significativos do impacto, né, desses processos institucionais, quando você incentiva e tudo mais, dos processos pedagógicos de ensino, da capacitação, enfim, que vão influir decididamente no funcionamento do sistema. Eu agora vou dar um pulo muito grande, né, e falar já dos processos de desmonte da pandemia, né? Nós fizemos um trabalho agora, um grupo de pesquisadores, que eu coordenei lá no Centro de Estudos Estratégicos, que está aqui nesse livro, que chama Desmonte das Políticas Sociais e Desdemocratização no Brasil, a Cidadania em Perigo. Saiu pela Springer, na Europa, e vai sair agora, aqui, fazendo minha propaganda, vai sair agora online, no ICICT, né, e pelo SEBS impresso. Nós estudamos o desmonte da proteção social no Brasil, no governo populista, autoritário, negacionista e tudo mais.
em várias áreas, né? Tem áreas do próprio política econômica, a política em relação ao trabalho, a política em relação ao emprego, o projeto de proteção social como um todo, depois aí vem os setoriais, né? Alimentação e nutrição, saúde, assistência, todos eles nós trabalhamos dentro de um marco comum da teoria política, da política pública, da teoria da mudança, que trata do desmonte, tem autores que estão trabalhando nisso, e nós tentamos entender isso, como se deu. E o que eu quero chamar a atenção são os resultados. É o seguinte: houve o desmonte violento em todas as áreas, mas ele não se processou da mesma forma. Então, ele se processou de acordo com as fragilidades existentes em cada setor. E eu quero chamar a atenção porque isso nos leva a pensar o seguinte: o que nós estamos reconstruindo hoje, né, ele supera essas fragilidades ou ele as mantém? Porque se nós estamos mantendo as mesmas fragilidades, é possível que, outro momento, eles também sejam desmontados tão facilmente. Porque o que nós simplesmente é assim, como foi tão difícil construir direitos sociais nesse país, materializá-los concretamente, para que eles sejam exigíveis, e como foi tão fácil desmontar. Mas fácil por quê? Porque havia fragilidades enormes, e não são as mesmas. Se você pegar alimentação e nutrição, você vai ver a fragilidade que era baixa institucionalidade, era um conselho com muito mais participação da sociedade civil, tudo mais, mas uma institucionalidade muito frágil. No caso do SUS, a institucionalidade é muito alta, mas aí a privatização por dentro do SUS já existia. Não é? O tempo todo nós convivemos com ela, cada vez crescendo mais. A privatização no ensino, no setor de ensino, também já existia. Né? Aí o desfinanciamento no setor público leva a solução é privatizar mais ainda. Então, é preciso estar atento, nesse momento, em repensar, em cada área que nós estamos trabalhando, estudando, como pesquisadores, ou atuando, quais são as fragilidades? É o desfinanciamento? Como é que pode colocar não sei quantos militares no Ministério da Saúde e encher de pastor militar, mulher de pastor, não sei o quê, no Ministério da Saúde? É porque há uma fragilidade nas carreiras. Há uma fragilidade que, se nós não superamos, qualquer outro governo que entrar vai acontecer a mesma coisa, se quiser. Então, eu acho que nós temos que fazer uma reflexão séria sobre essas fragilidades e quais são as possibilidades e limites que nós temos para superá-las. Porque não adianta criar programas super criativos, inclusivos e tudo mais, mantendo o mesmo pé de barro. Que eu acho que isso é uma coisa importantíssima que nós temos que pensar. A outra coisa que eu acho que também foi muito forte para todos nós, que foi a pandemia, neste contexto de negacionismo, e como que esse governo de pandemônio e mais a pandemia, os dois associados, essa articulação entre as duas coisas, como ela mexe no modelo de organização dos poderes no Brasil, e que ainda está em questão. Então, nós fizemos, agora vou fazer para outra propaganda, nós fizemos um outro livro com outro grupo de pesquisadores que eu trabalho, que é sobre o federalismo na pandemia, as tensões e as inovações no federalismo. A gente vai lançar, dia 29, online, na Assembleia do CONAS, porque o CONAS participou, nos apoiou nisso, e depois vai sair impresso, e na CIT também, e depois vai sair impresso também pelo CE, SEBS e SICT, não sei se está junto, enfim. Mas nós analisamos os vários poderes, analisamos como que cada um dos atores na arena pública se posicionou diante desse fenômeno da pandemia.
Então, analisamos o Supremo Tribunal Federal, todas as normas que eles baixaram, analisamos os governos estaduais, as normativas que foram criadas pelos governos estaduais, os consórcios regionais, o consórcio Nordeste, analisamos o Ministério da Saúde, né, a vacância de coordenação do Ministério da Saúde, depois analisamos a sociedade civil, a Frente pela Vida, enfim, são uns 15 capítulos de cada uma dessas atores e arenas, que a CPI e tudo isso a gente analisou. E o que a gente viu é que há mudanças enormes. Quer dizer, primeiro, nós saímos de um modelo federativo que estava previsto na Constituição, que é o modelo do federalismo cooperativo, e que o SUS foi um dos grandes indutores, né, deste federalismo, porque criou os conselhos, as conferências, depois criou as bipartite, as comissões intergestores. Quer dizer, nós criamos um federalismo cooperativo. Ele estava previsto na Constituição, mas dizia lá no artigo 23 da Constituição que isso ia ser por lei ordinária, que ia ser resolvido como é que ia se dar essa coordenação interfederativa. E nunca foi feito. O SUS avançou sozinho nisso, e depois virou um modelo para várias outras áreas que você tem também essa estrutura. Ou seja, a arquitetura do federalismo cooperativo foi tributária dos avanços do SUS, que foi criando isso aí, né? O que a gente vê? No momento em que esvazia-se, né, as decisões do Conselho Nacional de Saúde, não se leva em conta, esvazia-se a tripartite, não se leva... Os vários atores se posicionam de forma diferente nessa arena, né? E esse federalismo muda para um federalismo não mais de cooperação, mas de enfrentamento, né? De contestação e enfrentamento, o governo central enfrentando os governos federais e tudo mais. Isso levou a esse reordenamento, né, dos posicionamentos das relações intergovernamentais. Eu estou colocando isso porque nós temos que pensar o seguinte: o Supremo hoje é acusado de estar hipertrofiado, fazendo política o tempo inteiro, mas fez porque o resto não estava fazendo. O Supremo vai voltar atrás? Ele mudou o padrão de atuação muito fortemente. Ele sempre atuava, quando havia uma demanda, uma contestação dos Estados em relação à União, o Supremo sempre decidia favoravelmente à União. Na pandemia e no governo do pandemônio, ele passou a decidir favoravelmente aos Estados. E esse padrão mudou. Assim como mudaram o legislativo, que passou a ter um orçamento secreto, né, do qual ele não quer abrir mão, de forma alguma, retirando recursos que eram do Executivo para fazer política pública, e agora você faz uma política que não é coordenada, não é planejada, enfim, com muito mais dificuldade. Os governos estaduais também mudaram, passaram a atuar, as secretarias, o CONAS passou a emitir uma série de posições contrárias ao governo. E o que eu penso é o seguinte: e hoje, quando a gente está querendo ter políticas nacionais, será que as pessoas estão considerando esse deslocamento das relações federativas? Porque antes era muito centralizado, o Brasil sempre foi muito centralizado, e depois a descentralização era normativa que vinha, ou programas que vinham do governo central e eram absorvidos, como a Constituição dos Estados foi uma cópia da Constituição Federal, e eram sempre assim, se espalhava por ondas, né, até chegar nos municípios. Mas hoje os entes estão mais autônomos. Então, quando você vai fazer uma política de recursos humanos, de pessoal, de trabalhadores do setor saúde, como é que se posicionam os estados e municípios que hoje são mais autônomos? Eles vão aceitar porque foi o Ministério que orientou, normatizou, ou isso vai ter que ser trabalhado politicamente de uma forma muito mais complexa, dado esse nível de autonomização que houve dos entes federativos? Então, é para chamar a atenção das dificuldades que isso impõe numa nova reconfiguração das relações de poder. E aí eu vou para o último ponto desse daqui, né, que era a pandemia mostrou também uma outra coisa muito importante,
que o Brasil é um país extremamente desigual ainda, depois de tudo que nós tentamos melhorar e fazer. E que as políticas são pensadas para uma população que não é a grande parte da população brasileira, que está morando em favelas e periferias. E aí diz, fique em casa, né, faça curso pela internet, lave com água e sabão e use álcool gel. Isso não diz nada para a população brasileira, ou para grande parte da população brasileira. E a população teve que tomar nas suas mãos, e autogerir a produção do seu cuidado. E teve apoio? Teve apoio de alguns agentes de saúde, embora tenham mandado ficar os postos fechados inicialmente, mas teve apoio de agentes de saúde que convivem ali, vivem até na comunidade. Teve apoio de instituições universitárias, de secretarias, enfim, de escolas de saúde e tudo mais, teve apoio. Mas quem conduziu o processo foi a população. E fez uma coisa fundamental que a gente precisa ver. Para quem estuda planejamento, houve planejamento feito pela população, autogestão do planejamento. E planejou-se, por exemplo, logística. Você pega uma opção de coisa, vai botar onde, vai distribuir como, vai fazer como é que faz disseminação de informações, cartilhas, você usa que instrumentos, põe no poste aquele alto-falante, sai andando de uma bicicleta com não sei o quê. Enfim, foram inúmeras formas criativas que a população teve para fazer isso. E, finalmente, além da gestão territorial e o planejamento e tudo isso, se apropriar desse conhecimento, transmitir esse conhecimento, a população fez produção de dados epidemiológicos. Produção de dados porque estava subnotificado os casos de Covid na comunidade, de mortes, de tudo isso. Então, isso foi feito em painéis epidemiológicos, que foram instrumentos para eles negociarem com as autoridades medidas mais concretas, porque estava tudo subnotificado. Está tudo isso documentado, gente, no outro trabalho que eu faço, que é o Dicionário de Favelas Marielle Franco. Então, sugiro a vocês visitarem, ou procura Dicionário de Favelas Marielle Franco, ou entra para o Wikifavelas, que vocês chegam lá. Nós tivemos que abrir uma sessão, que não tinha antes, sobre Covid nas favelas e periferia, porque a população nos pediu isso, porque era um instrumento importante de difusão desse seu conhecimento. Daí, mesmo nós, como pesquisadoras, hoje nós já escrevemos vários artigos com base no material que a comunidade colocou ali, que são coisas interessantíssimas sobre isso. O que eu me pergunto é o seguinte, depois de toda essa potência no meio da carência, mas toda essa potência que a favela e a periferia mostrou, como é que o governo absorveu isso? Eu não vejo como. Posso estar errada, mas eu acho que muito pouco tem sido feito para interagir com as comunidades e absorver esses saberes, essa forma solidária de ação, essa construção do comum que foi feito no território. Agora, vejo muito claramente que o mercado está fazendo isso. Você não, por acaso, você tem 2 líderes de favela que têm coluna nos jornalões, na Folha e no Globo. Um em um, outro no outro. Mas quais são esses líderes? São aqueles líderes que difundem uma ideologia neoliberal do empreendedorismo. Não da solidariedade e da ação coletiva e do comum, mas a ideia de empreendedorismo como sendo a solução para as periferias, que alguns vão conseguir realmente se agarrar nisso e o resto vai ficar ali com culpa de porque eu sou um fracassado. Não é essa a solução. A solução é usar esse capital social, que é essa potência da vivência comum, da solidariedade nos quilombos, nas favelas, enfim, eu chamo de favela porque o Rio, o nome é favela, mas comunidades, como seja, que chame. E acho que nós temos que disputar com o mercado essa articulação com a população dessas periferias que construíram essa
potência na área de saúde. E nós, da saúde, não estamos nos dando conta de como lidar com isso. Então, essa era uma coisa importante que eu queria deixar, né, para vocês. Eu vou falar agora, já no contexto atual, pulando a 17ª, a Conferência Livre e tudo mais. A questão da saúde e democracia no contexto atual, né, é a reflexão que a gente... Quanta injustiça suporta a democracia? O que acho que essa questão é importante. É possível ter democracia com tanta injustiça e desigualdade? Ou isso será sempre impossível? Ou será tão frágil que será uma democracia muito facilmente substituída por governos autoritários, né? Eu acho que, se a gente não se dignar com essa questão, nós perdemos a esperança de mudar. E acho que é isso que nos convoca saúde e democracia. É pensar que hoje, antes nós tínhamos o seguinte, nós não tínhamos democracia, mas tínhamos um projeto de saúde. Hoje, as democracias no mundo estão em crise. O caso da Argentina está aí para mostrar, né? Onde você tem uma população mais culta do que a do Brasil, mais organizada do que a do Brasil, né? Mas mais desesperançada também, né? Que foi capaz de eleger o Milei. E isso, na América Latina, na geopolítica latino-americana, muda alguma coisa, né? Muda a ponto de que o Lula, para ele, é um corrupto comunista, segundo ele fala na campanha, e o convite foi feito para o Bolsonaro e para o Bush participarem das cerimônias dele. Então, há uma mudança que nos alerta, acende o sinal vermelho, dizendo o seguinte: se os governos de centro-esquerda não forem capazes, né, de atender aos seus clientes, que são os eleitores, e forem subjugados, né, pelo mercado, o risco está colocado. A democracia é extremamente frágil e pode ser, a qualquer momento, destituída por processos eleitorais. Não é golpe, não precisa de golpe, é por processo eleitoral. Então, deixa eu ver aqui. Acho que a gente tem que entender que a sociedade brasileira, hoje, né, ela nos revelou-se para nós muito fora do ideal que nós queríamos. Ou seja, eu acho que a gente teve um véu na cabeça, que nós achamos que, mudando as instituições, tendo um governo eleito de centro-esquerda, a sociedade tinha mudado. E hoje nós vemos, mesmo quando nós vemos, sim, com massacre de indígenas, de assassinatos de camponeses, taxas alarmantes de feminicídio, né, violência contra a população LGBTQI+, todas essas coisas não são da agora, né? Elas sempre foram assim. Pelo menos quando eu morava em Sete Lagoas, lá em Minas Gerais, a gente já sabia quem é que mandava, quem mandava matar, quem resolvia as questões dessa forma. Isso sempre existiu. Mas nós acreditamos que, mudando as instituições, criando instituições democráticas, a cultura democrática se espalharia. Não mudou, né? Ao contrário, depois desse último governo, ela se torna mais violenta ainda, mas é uma sociedade muito violenta, né, que resolve os seus conflitos pela negação do outro e não pela negociação, que é parte da democracia, né? Então, o que a gente está enfrentando hoje? Apesar, né, de todos os programas sociais que foram sendo reconstruídos e ampliados, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, política de cotas, mais médicos, etc., e outros programas novos, como Desenrola, e também mudanças na aumento de isenção do imposto de renda, redução da inflação, redução da taxa de desemprego, aumento do PIB, redução da taxa Selic, parece que nós estamos melhorando. E por que a população, 50% aprova o governo e 46% reprova? Então, há um impasse aí que quer dizer o seguinte: tudo isso que nós estamos fazendo não chega à população da forma que deveria ser para transformar culturalmente valores,
para acreditar que isso é possível mudar. E eu acho que o governo, e não só o Brasil, mas toda a reflexão que está se fazendo hoje em relação ao Milei e tudo mais, é da fragilidade, né, e da impotência dos governos de centro-esquerda na América Latina. No caso brasileiro, eu acho que, muito claramente, né, há dois limites à ação do governo para que ele consiga ter uma governabilidade democrática. E aí eu oponho governança à governabilidade. Governança é conseguir aprovar com o Congresso, com os poderes, mas governabilidade é atender, né, aos anseios da população que legitimem o governo. Primeiro, um lado, a dependência de constituição de maiorias, né, com um Congresso absolutamente conservador. Absolutamente conservador e que, voltando à discussão do federalismo, teve o seu poder hipertrofiado, poder de recursos na sua mão e que ele não quer abrir mão, né? Então, isso dificulta e diminui as possibilidades do governo fazer investimentos produtivos que pudessem alterar estruturalmente essa questão. E, por outro lado, né, a mídia, a grande mídia, a Faria Lima, né, o mercado financeiro, impondo, né, uma ideologia do déficit zero, como se isso fosse uma cláusula sagrada, tirando as discussões sobre para onde vai o país da esfera da política e passando para a esfera dos tecnocratas que estão no Banco Central. Isso é o neoliberalismo. É dizer que as coisas têm que ser assim, porque a economia tem que ser desta forma, destituindo da ideia de que o país tem o direito de decidir como é que vai ser e para onde vai. Então, essa é uma das coisas mais importantes. Então, essa ideia, o fato de você ter um Estado que é devedor, e, portanto, ele tem que pagar os juros da dívida e fazer assistência nas margens do que é possível fazer, isso vai gerar, de novo, né, uma insatisfação que vai levar, de novo, ao que nós já vivemos. Quer dizer, nós temos que sair disso, mas, para sair disso, precisamos mostrar ao governo que nós precisamos dar força a ele para mudar. Porque não adianta só reconstruir. Eu vi aqui essa mesma frase, né, dizer, não adianta só reconstruir, porque nós não podemos botar no mesmo lugar o velho que levou a tudo que nós não queríamos. É preciso ir adiante. E ir adiante implica em assumir riscos estratégicos. Riscos estratégicos que tem que ser não só aumentar o assistencialismo, isso é muito importante, as pessoas estão morrendo de fome, tem que tirar mas é preciso também indicar possibilidades estratégicas de câmbios estruturais. E isso para toda a sociedade e comunicar com a sociedade essas questões. Então, é preciso ter um projeto nacional industrializante, e o único que aparece muito claramente é o do Mercedes, né? Complexo Econômico e Industrial da Saúde, mas é preciso que existam mais outros complexos na área de alimentação e nutrição, na área assistencial, na área cultural. É preciso pensar complexos que possam, e na área infraestrutural, por suposto, com o PAC, né? Mas é preciso haver, para absorção de mão de obra, para dar um outro rumo ao desenvolvimento nacional, e isso, no mundo inteiro, é o que os governos estão fazendo, até nos Estados Unidos, em todo lugar, abandonando o neoliberalismo, mas nós continuamos com a predominância do discurso neoliberal em relação às políticas de austeridade, e o governo, na área econômica nesse país, adotou também um discurso de austeridade e de limitação do gasto público que vários economistas hoje questionam. Então, a gente vai ter que mostrar para o próprio governo que isso não vai levar a uma situação de mudança necessária, tanto para... Eu acho que nós temos que ter uma política econômica para formalizar o trabalho e ter uma política econômica também para a informalidade. Porque milhões de brasileiros vão continuar na informalidade, não tem capacitação, não tem cultura, nem nada disso, para entrar no mercado formal. E o que nós fazemos com eles? Continua só com o programa assistencial, ou nós vamos fazer economia solidária e criar um modelo de desenvolvimento econômico, né, para a informalidade?
Acho que tem que pensar as duas coisas, para a formalização e para a informalidade, como modelos socioassistenciais, mas também econômicos. Agora, uma outra coisa que queria falar é que eu acho que esse desmonte promovido pelo governo, ele não só degrada os mecanismos institucionais de proteção social, ele degradou a sociabilidade, né? Criou uma cultura de ódio, e acho que o SUS não se mantém como possibilidade de projeto nacional democrático em um país em que uma parte significativa da população acredita na violência para resolver os conflitos, acredita no individualismo e na competição. O SUS é um projeto humanitário, é um projeto solidário, né? E, portanto, nós temos que difundir essa cultura. Como difundir a cultura do comum, né, de aceitar o outro, da solidariedade, da negociação, da aceitação, né? Eu acho que essa tarefa cultural é uma tarefa de todos nós. É uma luta cultural. É uma luta política também, mas é uma luta cultural, né? Nós precisamos pensar, eu acho que precisamos pensar cada ação do Estado, cada atuação de um servidor dentro de uma ideia de projeto pedagógico. Perdão, projeto pedagógico, de Estado pedagógico. O Estado tem que ser um transmissor, né, de valores e também ser capaz de ouvir os valores da sociedade, ser capaz de ouvir e negociar, e transformar, e juntos, construir juntos. Essa é a ideia do Estado pedagógico, né, em que cada um de nós, numa interação, seja num consultório, seja numa sala de aula, seja na burocracia do INPS e tudo mais, não humilha o outro, trata o outro, né, de um ponto de vista pedagógico. Quais os valores que eu estou transmitindo na minha atuação como servidor? Que valores eu espero construir nessa sociedade com o modo como eu me comporto como burocrata, como servidor, tudo mais. Então, acho que esta transformação ela passa pela questão dos trabalhadores da saúde e a formação de todos nós, não só da saúde, né? Nós temos valores democráticos entre nós, ou nós também temos horror de pobre, né? E temos horror do outro que pensa diferente de nós e não somos capazes de lidar com a outredade. Não temos uma cultura de outredade, né? Acho que nós temos que repensar profundamente quais são os nossos valores e como é que nós atuamos dentro dessa esfera, transmitindo isso em cada momento de interação com a sociedade, né? É preciso também, como projeto político, além da questão cultural, uma luta política no sentido de que nós precisamos combater a ideia de que, construindo instituições democráticas que atuam numa certa território e esfera da sociedade, está bom assim. Eu me lembro quando eu fui pesquisar as UPPs, que era um horror aquela história da polícia, quer dizer, pacificadora botando lá o exército armado até aqui, e os meninos não podiam fazer o baile funk, não podiam fazer isso, e a sociedade, classe média toda aplaudindo porque se sentia mais segura. Claro que não deu certo nada daquilo, né? E eu, naquele momento, já atentava para isso, de que aquele projeto de militarização, né, e de coerção não ia ficar só ali. Eu me lembro que eu escrevi um artigo no Le Monde Diplomatique sobre isso, né, mostrando isso, aquele ensaio ali podia se expandir para a sociedade como um todo. Eu me lembro também que o doutor Jatene, que foi ministro da Saúde, me ligou e falou: Sônia, você acredita mesmo nisso que você escreveu? Eu falei: acredito, infelizmente, doutor Jatene. Não deu outra, né? Nós vimos a militarização ocorrer na sociedade como um todo, quando antes nós estávamos aplaudindo porque estava só na favela. Então, não dá para pensar que é possível ter um Estado de Direito, que é base da democracia, se ele não chega a todos os territórios, se nós não temos um Estado de Direito que convive com o estado de exceção permanente. O governo atual mandou lá, as forças estão todas lá de novo nas favelas no Rio de Janeiro, fazendo a mesma forma de atuação e da mesma política de combate às drogas, que não deu em nada, a não ser matar corpos de jovens negros, né? 4 a cada dia. E o governo repete essa política de segurança. Então, acho que nós temos que pensar assim: nós queremos realmente um Estado democrático ou queremos um Estado democrático só para nós e os nossos?
né? E acho que isso é uma questão também fundamental. Eu tenho mais uns pouquinhos, estou acabando, tá? Pontos, que é o seguinte: a questão do universalismo, de base solidária, né? É a base do direito universal à saúde, mas hoje enfrenta inúmeros entraves disseminados, por exemplo, pela ideologia neoliberal, que pensa cada um por si e contra os demais. Mas também nós temos uma contaminação dessa ideia de aceitação, não da igualdade, mas da diferença, até pelos organismos internacionais da área de saúde. A OMS e a OPS substituíram a ideia do direito universal igualitário à saúde pela ideia da cobertura universal da saúde. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A ideia do direito universal, né, ela está baseada num projeto igualitário, né, porque as pessoas teriam acesso aos bens públicos de forma igualitária. A aceitação de que parte dos serviços é privatizada, que cada um vai ter, não de acordo com a sua necessidade, que é a ideia do direito, mas vai ter a atenção de acordo com a sua capacidade de pagamento, contributiva, financeira, ela está na base, hoje, dos organismos internacionais da saúde, que falam em cobertura universal. Ou seja, se você tem um seguro pago pelo seu empregador, bem, se você tem um pago por você ou outro, se você tem uma atenção primária dada pelo Estado, ou outro, está todo mundo coberto. Não é a mesma coisa. A ideia do direito quer dizer que você tem a atenção de acordo com a necessidade e a disponibilidade de recursos que o país tenha, mas para todos igualmente. Se tem transplante para todo mundo. Se tem operação de não sei o quê, tem para todo mundo. E não um pacote para cada um, de acordo com a sua disponibilidade financeira e não de acordo com a sua necessidade. Então, essa contaminação, né, dessa ideologia da estratificação e da diferença dentro dos organismos internacionais tem que ser combatida. A OPAS foi fundamental para nós em vários momentos, mas hoje nós temos que combater isso dentro da OPAS e em qualquer momento que ele se apresente, né? Outra coisa importante também, eu vi muito na 17ª conferência, as lutas identitárias. É claro que é fundamental. A ideia da desigualdade neste país, ela se perpetua fundamentalmente pelo racismo, né, pelo sexismo, patriarcalismo, pelo colonialismo. É isso que faz as pessoas serem consideradas outros, aqueles que a gente não tem capacidade nem de ouvir. Aliás, eu me lembrei de uma coisa linda, que uma menina da favela tem um programa que chama Papo na Laje, que são jovens na favela discutindo sobre a juventude. E ela fala que a primeira interação dela com universitários, foi na militância política, ela teve que dizer para eles: olha só, não entendo nada do que vocês falam, porque eu não aprendi a falar bonito e nem aprendi a ouvir bonito. Vocês vão ter que falar igual eu falo, para eu poder entender. Eu acho que nós temos que fazer esse esforço, sabe, de ouvir os outros, né, e poder entender a importância dessas lutas das pessoas que estão nas favelas, das pessoas negras, dos quilombos, dos indígenas, das lutas identitárias, mas não aceitar a ideia de que a equidade deve ser o princípio diretor das políticas públicas, substituindo o da igualdade e da universalidade. A equidade é um mecanismo para se chegar na universalidade, mas ele não é o valor em si. E não dá para confundir o valor com o meio de chegar lá. Então, eu acho que as lutas identitárias, eu ouvi isso na 17ª conferência. Porque a Constituição fala de igualdade, universalidade, mas não é isso, temos que falar de equidade, tarará e tal. Temos que falar de equidade para chegar na universalidade. Por isso é importante política de cotas. Não precisamos ter política de cotas num país em que as pessoas tivessem acesso à educação básica de qualidade. Então, é um pouco não confundir. E essa questão do universalismo, de base solidária e da igualdade, que a igualdade não existe na natureza, na área, a gente já falava isso. A igualdade ela é um construto político, ela é construída politicamente. É isso que nós vamos... Qual é a igualdade que nós precisamos construir politicamente? A outra... Eu agora queria falar também que a gente precisa voltar à ideia das nossas utopias, né? A utopia de um país sem desigualdades injustas,
diferenças que não envolvem questões de injustiça, tudo bem, isso existe na natureza. Agora, desigualdades injustas, eu acho que não. É hora de dizer basta para isso. E basta para isso quer dizer o seguinte: nós erramos ao pensar que nós temos que fazer o combate à pobreza. Nós temos que fazer o combate à riqueza. É o contrário, né? Porque é a riqueza que leva à pobreza. Então, acho que o governo tem que entender isso. E existem grupos, eu até fiz um artigo no blog do CE sobre um seminário que eu fui, que as pessoas se dedicam a isso na Inglaterra e tal, a discutir que tem que ter limite, teto é da riqueza. Não é de base, de salário base, da riqueza. Né? Porque hoje você vê que a economia no mundo, né, estudos de uma instituição suíça, mostra que você tem 147 corporações que dominam o mundo, a riqueza do mundo, e dominam os governos também. Né? Que 1% das multinacionais comanda 40% da riqueza do mundo. Esse aumento exponencial da riqueza, que, inclusive, aumentou também durante a pandemia, né? Criou essa coisa dos super ricos. Isso está no relatório da Oxfam, que saiu dia 20 agora, né? Mostrando que, se tiver um imposto de 5% sobre os super ricos, você pode tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza. Então, temos que mudar a estratégia. A estratégia é combater o super rico. O que mostra, por exemplo, que 1% dos ricos são responsáveis por 16% das emissões de gases. Eles fazem mal para a sociedade, fazem mal para o ambiente. E nós estamos falando... Eu estou participando de uma coisa muito interessante que está acontecendo no IBGE. O IBGE define, no censo, favelas como aglomerados subnormais. Né? Desde a ditadura é definido dessa forma e nunca conseguiram mudar. E agora eles chamaram um grupo de expertos ali para ser consultores. Eu entrei nessa história, mas tem também pessoas das favelas, dos movimentos sociais, e estamos lá discutindo, tem não sei quanto tempo, fizemos um seminário aqui em Brasília, maravilhoso e tal, para mudar essa classificação. Né? E eu me lembro que, na minha fala aqui no seminário, eu disse, olha, subnormal são os ricos que moram no Jardim Pernambuco, no Alphaville da vida. Isso é que é subnormal no Brasil. Vai dizer que é subnormal quando 40% ou 50% da população mora dessa forma? Isso é o normal. Então, é uma coisa carregada de normatividade, carregada de preconceito, e que induz a ação das políticas públicas para tratar essas pessoas como subnormais. E da justiça também. Porque a justiça também define, quando os critérios são propriedade, para definir se é subnormal ou não é normal, eles vão definir dessa forma. Isso está mudando. Eu acho que o IBGE vai conseguir fazer isso, e eu acho que isso já é uma coisa muito importante. Bom, eu termino, então, dizendo o seguinte, com essa fala da menina que tem que ouvir bonito e falar bonito, eu vou ouvir bonito, que ela não foi treinada para isso. Na 8ª conferência, eu estava ouvindo de novo o Saúde e Democracia, que foi a fala do Aroca, né? E ele estava nos convocando a conseguir ouvir e falar com a população. Ouvir a população e falar com a população, conhecer os saberes que vêm da população. Não somos nós que sabemos só. Nós não somos donos do conhecimento porque damos aula. Nós temos que ouvir como a população sobrevive com salário mínimo, tendo 5 filhos. Isso é conhecimento, isso é estratégia, isso é capacidade de planejar, de viver. Como é que vive desse jeito? Então, é preciso que a gente calce as sandálias da humildade para poder entender mais esse país. E, por outro lado, também ter a capacidade de nos comunicarmos com a população. Cada vez que eu venho aqui em Brasília, eu fico impressionado agora, nesse novo governo, com a quantidade de coisa que está sendo feita. Eu, que estudo política pública, não sei, porque o governo não sabe comunicar. Mesmo um ministério tão bom quanto o da saúde, que é, do meu ponto de vista, o melhor deles, também não sabe comunicar. Então, eu acho que está faltando... e quando eu não gosto muito de falar coisa, por isso que eu falo mais de Estado pedagógico, porque, quando a gente fala em comunicar, o pessoal pensa que é fazer marketing. Não é marketing, é falar as coisas, é discutir politicamente as coisas com a população. Por que nós estamos fazendo isso? Ou por que nós não estamos conseguindo fazer isso? Eu não vejo o governo fazer isso de forma alguma. E, por isso,
esses resultados de 50% e 40 e tantos por cento que não mudam, porque não há um intuito de transformar essas formas de ação, essas diretrizes políticas, esses programas importantes que estão sendo feitos, em formas de comunicação com a população. Então, acho que nós temos que voltar lá, ouvir a fala do Arouca e pensar como é que a gente vai comunicar. É isso, obrigado. Que lindo! Está igual a oitava conferência, todo mundo levantando, fiquei sem saber o que fazer. Obrigado. A organização do evento agradece as ricas contribuições da senhora Sônia Fleury. E a convidamos a retornar ao seu lugar na primeira fila, ou pode acompanhar, então, a senhora Márcia Fausto, que permanece no dispositivo, e ela ficará à vontade agora com a palavra. Ela que fará uma apresentação sobre os 15 anos da Rede Escola. Obrigado, querido. Uma seca já. Bom, a Sônia nos faz aí pensar, né, nos traz reflexões importantes quanto o papel que nós temos nessa tarefa de melhorar a nossa capacidade de interação, e usando mais o termo que ela traz, né, de ações mais pedagógicas, para não falar da comunicação e não trazer essa ideia só de passar mensagens mais gerais sobre o que fazemos, mas na interação mesmo, né, na nossa capacidade de chegar aonde as pessoas vivem, da forma como elas pensam e como elas entendem saúde. Então, acho que esse é um desafio que começa dentro das escolas, com os profissionais, dos profissionais, com a população e nós todos envolvidos nesse processo. Não é o lugar de um, é um lugar de todos. Entrando aqui já nessa fala, nessa minha breve fala sobre a Rede Escola, nós temos aí nesses 15 anos, e acho que as várias pessoas que estiveram aqui na mesa já puderam apontar, né, como que essa rede nasce, de que maneira e por qual razão, a importância dessa ação mais colaborativa, e esse continua sendo o grande motivo, né, a grande razão da existência da Rede Escola. Nós trouxemos aqui um conjunto de depoimentos de pessoas que estiveram nesse processo, né, desde idealizar, de já pensar assim, para frente, entendendo o tamanho do desafio que era pensar a educação na saúde, a formação dos profissionais, dos trabalhadores do SUS, num sistema de saúde gigante, altamente descentralizado, e num país com tantas diferenças, marcado por tantas desigualdades e desigualdades injustas, como trouxe aqui a Sônia, que essas mesmas desigualdades também estão aqui dentro dessa rede, entre as escolas que compõem essa rede, porque são muito distintas as suas capacidades. E nós trouxemos, então, esse conjunto de falas que, na verdade, é um ensaio para um grande documentário que a gente quer fazer sobre a Rede Escola, porque também conta a história do Sistema Único de Saúde e daquilo que o Antônio Ivo dizia, da necessidade de pensar um sistema universal de educação na saúde. Então, esse é o nosso a nossa singela homenagem, recuperando aí essas falas, e também de pessoas que estão nessa rede, né, de instituições que estão nessa rede e que expressam qual é o sentido dela. Isso eu acho que é importante para a gente pensar como que nós podemos avançar nas ações, né, em ações estratégicas por dentro da Rede Escola, nesta direção que é de fortalecimento das escolas de saúde pública e das escolas do SUS, né, independente de qual tipo de escola estejamos falando.
É isso. Acho que alguém vai passar o vídeo, né? Eu vou descer. A rede de escola. Então tá bom. Agora sim, em definitivo. Obrigado. A rede de escola remontam até os anos 80, mais de 10 anos, e compõe um pouco a tradição que a ENSP foi consolidando de dar apoio às escolas estaduais que começavam a se organizar, principalmente, primeiro, através de cursos de saúde pública. Nós tínhamos até um programa chamado uma coordenação de cursos descentralizados, com CUT, que foi coordenado pela Tânia Celeste, e começou assim. Eram visitas, eram professores da escola que iam ajudar a dar esses cursos em diversos estados. E isso foi evoluindo porque foi criando também um pensamento compartilhado e uma tradição de criação de escolas nos estados, né? Foram criando umas escolas no âmbito estadual. Então nós criamos uma cultura bastante interessante entre nós, né, profissionais de todo o país, né, mais engajados no universo progressista de um sistema de saúde que veio a se implantar e que até hoje estamos trabalhando sobre a sua matriz e o desenvolvimento desse sistema. Mas na nossa Escola Nacional de Saúde Pública existiu também, eu acho que por dentro dessa cultura que foi se criando de movimento, né, de solidariedade, de complementariedade, foi se criando uma necessidade, né, de alguns companheiros nossos da ENSP, até que me antecederam aqui na escola, de que a colaboração com os estados precisava ser feita. A rede cresceu muito, ela teve seus, vamos dizer assim, seus capilares, né, estendidos no país, e nós, então, instituímos alguns mecanismos de gestão, né, de gestão e de comunicação. Então, nós tivemos um processo de entrada das escolas, né, das instituições formadoras, eu vou dizer assim, né, e que, pensando e refletindo conjuntamente, sempre coletivamente, entendemos que era preciso ter alguma formalização no ingresso das instituições formadoras. Isso é importante para a Secretaria Técnica Executiva da rede, mas é importante também para as instituições que ingressavam, né? Esse acesso era um marco. Então, a instituição formadora X ingressou na rede escola no ano tal, no dia tal. El plano de trabajo incorpore las demandas y los desafíos que nos tenemos como redes, ¿no? Como red para enfrentar ese tipo de cosas. Eu acho fundamental reforçar os encontros nacionais, porque o encontro nacional, para mim, é o momento mais importante da rede. É o momento onde a rede mostra o que aconteceu, as coisas positivas que se conseguiram neste período e os grandes desafios que se estão enfrentando. E permite que esse grupo que se reúne nesse encontro nacional defina as novas estratégias para o novo período. E chegou hoje, aqui em 2023, reconhecendo a força que tem essa rede, nas suas características de uma rede altamente capilarizada, que a gente pode dizer que existe em todo o território nacional uma escola ou um centro formador ou um núcleo de saúde pública que faz parte dessa rede. A rede é uma fonte inesgotável de conhecimento e inspiração para todos nós.
Nela, trocamos experiências valiosas e aprendemos uns com os outros, além de termos a oportunidade de participar de projetos em que operacionalizamos regionalmente ações planejadas com um objetivo em comum. Participar da Rede Escola é um compromisso com a excelência no trabalho da educação permanente. Eu agradeço a honra de fazermos parte dela e desejo vida longa a essa rede. Especificamente da ESAP, que é uma escola relativamente jovem, desde o início da sua criação, né, em 2018, ela teve uma parceria, ela teve o apoio, ela teve o incentivo e orientações por parte da Rede Escola, seja na questão documental, seja nos editais, que nós trabalhamos com editais, seja ou simplesmente numa articulação com uma outra instituição em busca de informações, de experiências, né? Isso é um grande papel, isso é a característica da Rede Escola, essa oportunidade que é dada para todo mundo. Para nós é uma alegria imensa essa comemoração dos 15 anos. Foram 15 anos de muita articulação, de muita conquista, mas principalmente colocando na agenda da gestão, na agenda cotidiana dos serviços de saúde, no cotidiano dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde, a formação em serviço, a educação permanente e o desenvolvimento profissional na saúde. Enfrentamos grandes desafios, a exemplo da pandemia, mas com esse apoio e com a união, né, neste processo que é essa cooperação que existe na Rede Escola, fez com que a gente pudesse cada vez avançar mais. Se faz parte de uma rede e nós começamos a integrar a rede de escolas a partir de 19 de junho de 2021, a gente tem um sentimento de pertencimento, um sentimento de colaboração e um sentimento de solidariedade. Pertencer a essa rede brasileira de escolas de saúde pública, para nós, é muito importante, porque o nosso primeiro curso de saúde pública do estado do Piauí foi graças à colaboração desta rede, da institucionalização da Secretaria de Saúde, da Escola Carlyle Guerra de Macedo, integrar a uma rede colaborativa. Passou a compor a Rede Escola em 2021. Porém, eu estou no cargo há apenas 7 meses e desde então participo ativamente das reuniões da Rede Escola. Nessas reuniões a gente não compartilha só saberes, mas a gente compartilha também as nossas angústias, os nossos problemas e tentamos, com a rede, uma solução para os mesmos. Muitas vezes, o que eu identifico como problema dentro da minha instituição, uma outra instituição que também apresentava aquele problema, já encontrou uma solução. E aí, através desse compartilhamento de conhecimento, a gente consegue muitas vezes sanar os nossos próprios problemas. Agradecemos imensamente por poder compor a Rede Escola e principalmente por esse compartilhamento, por essa troca, onde a educação inspira os saberes. Nós também são distintas, então nós temos universidades, nós temos escolas estaduais, nós temos escolas municipais de saúde pública. Isso também nos desafia a pensar em qual seria o papel, ou a força que poderia ter essa rede a partir do reconhecimento do que cada uma dessas instituições poderiam compartilhar em termos de conhecimento, de capacidade de cooperação por dentro da rede escola. Porque o trabalho de uma universidade, a gente pode dizer que é diferente do trabalho que tem uma instituição como uma escola de saúde pública no nível municipal. Pode ser ainda mais alargado, assim, no sentido do que nós podemos ganhar, né, fazendo um trabalho mais coletivo, no sentido da formação em saúde, na medida em que a gente reconhece que necessidades são essas, na medida que a gente reconhece o que cada um tem para ofertar em termos de cooperação e de prospectar mesmo onde que estão os grandes problemas, no sentido e pensar os caminhos para responder, né, a essas necessidades. E penso também que a rede e as escolas de saúde pública podem colaborar além do território nacional. Acho que a gente tem, por exemplo, na América Latina, a possibilidade de interagir com outras redes, como a rede de escolas de saúde pública da América Latina, no sentido dessa troca, desse compartilhamento. Porque também, da mesma maneira que podemos levar conhecimentos que estamos produzindo, podemos trazer, né,
para o Brasil inspirações importantes para melhorar, para qualificar a formação no nosso país. Eu acho que esse é um espaço que eu vejo assim, de crescimento, de desenvolvimento da rede escola. Mas os desafios são enormes, né? Do tamanho, eu diria, do tamanho dos desafios do Sistema Único de Saúde. A organização do evento agradece a participação da senhora Márcia Fausto e informa: a reunião com os representantes da formação da escola técnica, diretoras das escolas, que estava prevista para acontecer neste momento, será transferida para as 18 horas, em virtude do horário da nossa experiência gastronômica, que começa agora. Mas, para isso, você precisa pegar o voucher que está com a nossa equipe. Bom almoço e retorno possível às 14 horas. Combinado? Obrigado. Stand by me.